Mais um dia de lições para não nos contaminarmos. Deus já falou conosco essa manhã. E continuando, né? Lembrando as pregações do Dé, ele falou sobre o quê? Pastor Dé abriu o ano com que palavra? Não de hoje não, tá? Mas a roda, ufa, eu não expliquei direito, né? A roda. Uma das coisas interessantes, você está quebrado ou está pronto? É você que escolhe o seu destino? É você que escolhe para onde você vai? No fundo, gente, a gente briga com isso. Deus te deu um destino, Deus te deu uma jornada e você às vezes fica brigando com isso. Então, fica na rodinha, continua. Fala, Deus, tá bom, me quebra. Aí o presbítero falou sobre o quê? Que ramo você é? Você já descobriu que parte do ramo? Lembra? E algumas coisas que eu vou falar hoje encaixa. Até um versículo que ele citou, eu queria citar vários, da Cris, da parábola, eu tive que falar, isso não posso, ela já falou, mas não teve jeito. Mas o tio falou que temos que dar frutos para abençoar pessoas. A gente tem que salvar as pessoas através dos nossos frutos. O Deus está trabalhando e nossos frutos servem para servir, para abençoar o reino. E a presbítera Tati falou do quê? O frutificar glorifica a Deus. O seu fruto glorifica a Deus. E também não tem como não falar sobre isso. O texto que eu vou abrir está em João capítulo 15. Todo mundo conhece. E o tema da mensagem que eu ponho, não teve como não fugir dessa palavra, que eu já preguei e usei um verbo desse tema. Para frutificar, tem que permanecer. Para frutificar, tem que permanecer. Para frutificar, tem que permanecer. A outra vez que eu preguei, eu falei permanecer e perseverar. Eu não queria, nem lembrava que eu tinha falado disso, mas tudo bem, tá? Eu lembrei depois, tá? Esse texto de João, a gente vai ler até o versículo 8 nessa primeira parte. E antes de ler, é o tema, é o texto da minha conversão. Na verdade, foi o dia que eu aceitei Jesus, foi nesse texto. O interessante também, 15:8, eu nasci no dia 15/8. E 15/8 fecha aquilo que Deus falou comigo. Eu gosto de número, mas não sou numerológico, não jogo no bicho, tá? Fique em paz, tá? Não aposto, tá? Fique em paz. Mas eu gosto de número. Meu filho nasceu no dia 5, a minha filha nasceu no dia 10. Dá quanto? Dá 15. Vou fazer o quê? Coincidência? Não sei o que é isso, mas eu gosto de número. Jogava bola, gostava do número, né? Do 5, era volante. Caramba, mas tem nada a ver. Mas João 15 é um tema que mexe comigo. Eu era jovem, adolescente. Quem é adolescente aí? Eu comecei a ir para a igreja, comecei a entender. E eu pensava assim, eu era um jovem bonzinho. Minha mãe está aqui, testemunha. Eu era um pecadorzinho bonzinho. Minha mãe gostava de mim, ela falava que era um bom filho. Então eu achava bonzinho, não fazia muita coisa errada, não brigava, não matei ninguém. E eu estava na igreja, eu falei, para que eu preciso aceitar Jesus? Eu estou já, mas eu estava indo na igreja. E o que mexeu comigo na igreja foi que eu era católico. E minha mãe já tinha brigado com o padre, eu já falei isso. Minha mãe estava desviada da igreja católica, começou no espiritismo, me arrastou também, tomei uns passes lá. Culpa dela, não foi, eu nem queria. E aí minha prima, minha mãe está aqui, ó. Quem não sabe, depois conversa com ela, a culpa não é minha. E eu aceitei Jesus como? Minha prima me chama para ir para o retiro espiritual.
E eu olhava os crentes passando na minha rua, meu Deus, estou fora. Os crentes, vocês jovens não sabem como os crentes andavam. De terno, os jovenzinhos de terno, e a Bíblia assim, ó. Não jogava bola, os crentes da minha sala de aula, jogava bola de terno, né? Tinha uns lá que fazia tudo, mas não jogava bola, mas aprontava. E eu falei, eu vou para a igreja não. Não vou para o retiro não, só vou rezar, vou ficar com a Bíblia na mão. Tô fora. E esse retiro espiritual foi um retiro de carnaval, nessa época. E quando eu fui no retiro, gente, me impactou as pessoas. Um jovem que olhava as coisas, observava e via vida fluindo na vida das pessoas. O que é isso? Eu estava comendo os frutos. Eu estava vendo algo diferente. E começou a acontecer algo na minha vida. Eu comecei na igreja. Cabeludo, né? O Gleison nem lembra de cabelo. Lembra, Gleison, cabelão? Eu era cabeludo, eu ia para a igreja. E os crentes eram mais tradicionais. Imagina eu cabeludo. Só que Deus me chamando. Eu falei, não precisa aceitar Jesus não, que eu estou de boa. Já estou aceitando Jesus. Mas o dia que eu li esse texto, a hora que o cara fez apelo, eu já estava indo lá. E que seja um dia de decisão na sua vida. Para aceitar Jesus, para você se arrumar com Jesus, para você ter um novo tempo com Jesus. E é o meu desejo nessa manhã, para que você frutifique. Isso foi em 1800. O tio Ké não, o tio Ké ganha de mim, peraí. Eu lembrei do tio Ké. Foi em 1989, eu sou do 1989 a 90, tá bom? Meu Deus. Vamos lá para o texto. Introduzida essa parte. Quem nunca leu esse texto? Tem alguém aqui? Não? Todo mundo já leu? Só para entender, quem não leu? O agricultor, quem que é? É Deus. Quem é a videira? E quem é o ramo? Nós. Ou não, né? Você é o pau velho, que vai ser cortado. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele o quê? Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí que me pegou, entendeu? Não adianta. Alexandre, você é bonzinho, você está legalzinho. Estou mentindo, tá? Estou mentindo, não, é brincadeira. Mas eu tinha que estar ligado na videira. Porque sem ele eu não posso fazer nada. Eu entendi, clareou a minha mente. Onde eu estava? Se alguém... tá aqui, né? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém. Esse momento, para você entender onde está encaixado na Bíblia, imagine Jesus dizendo as últimas palavras. Jesus vivendo um tempo de, tipo assim, o discurso final da partida dele. Ele entra em Jerusalém de maneira triunfal. Ele vai ceiar com seus discípulos. Ele deseja ceiar com seus discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. E aí ele vai falar que ele vai morrer. Ele fala que ele vai ser traído. Ele fala que ele vai ser negado por Pedro. Ele foi negado só por Pedro?
Hã? Quem negou ele? Só foi Pedro, né? Só Pedro que paga o pato, mas todo mundo negou ele. Jesus, ainda no discurso dele, ele fortalece os discípulos, ó, não se preocupem. Antes de falar da videira, ele está falando tudo isso. Você que está pronto para morrer, você teria a manha de falar assim? Um discurso tão lindo assim? Você está pronto para morrer, sabe que vai morrer, sabe que vai ser traído e quer ensinar, quer passar lição até o fim. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois da videira ele fala que ele vai deixar um consolador. Ó, vocês não vão ficar sozinhos ainda. Uma pergunta para você pensar. Quem deseja frutificar na sua vida? Quem deseja? Tem alguém que não deseja? Todo mundo deseja frutificar. A gente quer crescer. A gente quer ter respostas respondidas por Deus, as orações entendidas. Quando a gente entende Deus, Jesus, o caminho, a gente quer ter uma vida transformada. E a gente quer ter esse impacto da palavra de Deus nas nossas vidas. E o interessante, quando Jesus vai falar da videira, ele está falando no texto, ó, vocês têm que produzir. Ele está falando, você tem que fazer fruto. No texto está aí, tem que fazer fruto. Ó, você tem que dar fruto. Ó, a meta do mês, ganhar 3 vidas para Jesus. Ó, batizar uma, é isso que Jesus está falando? Você tem que dar fruto. Olha que interessante, ele fala, o mais importante disso, do texto é o quê? Permanecer. Ele não está cobrando para você fazer alguma coisa, mas ele está falando, ó, continua comigo. Continua comigo. Porque ele sabia o que ia acontecer. Se você fosse um discípulo dele naquele momento, você às vezes não está nem entendendo ainda. Não estava caindo a ficha. Porque ele está falando algo muito forte. Ele, antes do fruto, ele fala, você tem que permanecer. Eu vou citar 6 pontos. Esse é o primeiro ponto que eu vou citar para vocês entenderem a sequência. O ponto 1 é, Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Eu nunca tinha parado para pensar. Às vezes você vai falar, pô Alexandre, quantos anos você tem de crente? Mas lendo o texto, dessa vez, no primeiro momento que eu leio, eu falo, Jesus é a videira verdadeira. Se ele está falando que ele é a videira verdadeira, quer dizer que tem a falsa. Tem uma que é igual os jovens, né? Sabor de videira. Né, João? Sabor. Meu Deus, nas férias o João falava isso o tempo todo, eu briguei com ele. Eu não imaginava falar, mas agora vocês estão entendendo. Existe a videira sabor. Quem não está entendendo, ó, você está igual eu no Huawei, tá bom? Eu não sei nada do Huawei e você não sabe do sabor. E quem é o sabor da videira? No Antigo Testamento, Israel era a videira. Imagine Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Existe outra que não é a verdadeira. Israel era chamado a videira. Era algo comum para Israel. O povo da aliança. Mas Israel foi a videira infrutífera. Se olhar quando chamava a história, na história, o povo de Israel, era a figura da videira, só que a videira em fracasso. A videira que não produzia bom fruto. E aí, em Isaías, comprova o Antigo Testamento, quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala no Antigo Testamento sobre a videira, que é Israel, ele não está falando da videira boazinha. Olha Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Olha que ele fala de Israel, como a videira. Cantarei para meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha.
Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Olha, eu fiz de tudo para ela ser uma vinha maravilhosa. Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Ó, por quê? Porque ela não estava produzindo uvas boas? Pois eu digo a vocês o que eu vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei ela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Jeremias 2:21 fala também: eu plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? E o último texto que o presbítero citou na pregação dele, Oséias capítulo 10, 1, 2. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía, quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Misericórdia. Um povo que foi separado, que já não prestava. Eles achavam que eles eram bons, mas Israel era pior. Todo mundo já ouviu isso. Israel não era bonzinho, era o pior dos piores. E Deus amou, cuidou deles. E eles pisaram na bola. E em contraste a tudo isso, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. Quando fala videira verdadeira, Jesus não está se opondo à falsa. Não é somente em oposição à falsa videira. Quando ele fala que é verdadeira, ele fala: eu sou a videira autêntica, plena, definitiva, original. Eu não vou mudar. Eu não vou ser inconstante como aquele povo. Eu sou verdadeira. Não é rejeição, mas é cumprimento. Quando Jesus está falando isso, da centralização de Cristo. Quando Jesus está falando assim, ó, já era aqui, ó, o que era Israel, o que era importante para Israel, agora é um novo tempo. Eu sou o centro. Eu sou importante. Ele está falando com quem ali? No povo lá? Ele está falando para o povo tudo isso? Não, ele está falando para os discípulos. Ele não está falando para não crente, ele está falando para quem acreditava nos planos de Deus. Ele estava dando uma nova ordem. Ele estava, não, agora sou eu. Vocês têm que entender que eu cumpri tudo e eu sou o centro de tudo isso. A fonte que ele está falando está em mim. Eu sou a fonte. Não existe mais sistemas. Não é pelo esforço humano. Não é você levando o seu cordeirinho, seu pombinho, ou você se sacrificando. É um novo tempo, está mudando. 2. Eu pus assim, o processo da frutificação mais importante aí, olhando o texto. Dentro da frutificação é a poda. 2, a poda. Em 15:2, todo ramo que dá fruto, ele poda. Gente,
Essa é a parte mais difícil, eu acho, pra gente, no sentido de falar assim, Deus, eu estou em suas mãos. Esse momento da poda não é o ramo que fala assim, ó, dá uma cortadinha aqui, aqui pode, aqui não pode. Deus é o agricultor e é você ficar na mão dele. Você está afim de ficar totalmente na mão dele? Igual um bebezinho, você joga assim, ó, e cai no chão? Ou o bebezinho se joga ali a hora que a Antonella estava descendo a escada ali, nossa, ela vai cair. Eu ficava segurando, estava com medo dela cair. O pai fica assim. Será que a gente tem essa segurança mesmo de falar assim, Deus, ó, você é agricultor, que precisa ser cortado, corta, tira, poda. Corta não, tá? Poda, não é corta, poda. Tira isso daqui. Está preparado? Para frutificar mais, tem que... Para frutificar mais, tem que podar. Quer frutificar mais? Deixa Deus podar. Deus não poda ramo seco. Ele poda ramo que está frutificando. E quando a gente está deixando Deus, é a função do agricultor. Ele poda todo ramo que dá fruto. E ele corta todo ramo que não dá fruto. Eu queria trazer meu abacateiro aqui. Mas não pude trazer. Ele é grande, né? Não cabia no carro. Eu não plantei o abacateiro, eu não sou agricultor, mas ele nasceu no fundo de casa. É resposta de oração. Eu orei para que no fundo de casa tivesse uma árvore. Tem abacateiro, tem pé de goiaba, tem pé de limão, tem pé de limão, tem pé de limão, tem banana. Eu não plantei nada. Eu não sou agricultor. Não sou tio Dé. Mas tem. E a goiaba, quando tem os ramos, ou os ramos que não estão dando fruto, ele fica seco, eu só faço assim, ó, tac, vou quebrando. Agora, o abacateiro, ele estava gigante. Ele foi podado por causa do vizinho, acho que eu já falei aqui, eu acho que eu falei. E o abacateiro ficou baixo, só que não dá para mexer nele, não tem um movimento lá, não é legal, não é legal. Eu ainda vou mexer nele. Mas eu estava tirando foto esse começo do ano do abacateiro, porque ele estava começando ele deu as folhinhas, as folhas, as flores, e depois começou a dar as folhas. Eu falei, vai dar abacate de novo. E eu tirando foto para ver o desenvolvimento dele, até dar o fruto. Gente, deu nada. Tem umas folhas, mas tem um monte de ramo seco. Eu estou pegando, eu estou quase fazendo assim, no ramo arrancando já. E tem uns raminhos com folha. E eu fiquei pensando, será que eu estou em que parte? Estou sequinho ou eu estou com as folhinhas ainda em vida? Aquele abacateiro vai dar vida. Vai ter fruto ainda. Mas, quando vem a poda, será que você está preparado? Como que é a poda? São ajustes, correções, são processos. E o amadurecimento. Será que quando o irmão fala para você, você está pisando na bola, você gosta? E quando o pastor chama você lá na sala, você aceita? Você gosta das podadas? Quem gosta? Mas você está preparado para entrar nesse processo? Porque é o ano da frutificação. Se você quer dar fruto, você vai ter que entrar nesse processo da poda. Tá afim? Tá afim mesmo? Pode te confrontar? Pode te alinhar? Pode falar que você está errando? Você está com vontade? Só o Espírito Santo? O Espírito Santo não falou comigo? Por que Deus deu dons para alguns de discernimento? É para não falar nada? Ficar quietinho? Será que você está preparado? 3. A palavra central desse texto é permanecer. Se vocês olharem do 1 ao 8, tem 8 vezes permanecer e 7 vezes fruto.
8 vezes permanecer e 7 vezes o fruto. Permanecer em mim. Sem mim, nada pode fazer. Nada quer dizer o quê? Nada, um pouquinho? É nada. Sem Deus você não vai poder fazer nada. Você acha que você pode. Por enquanto você acha. Você não está entendendo. Permanecer é você ter uma ligação contínua. É uma dependência, um relacionamento com Deus. Você está ligado com Deus o tempo todo? É contínuo a sua presença com Deus? Você permanece nele o tempo todo? O dia todo? Ah não, tem um devocional, eu li. Tem o momento da leitura bíblica. E tem os dias do culto. Fora isso, qual a sua rotina com Deus? Você permanece ligado com Deus? Permanecer é o centro de tudo. É o mais importante dentro do processo da frutificação. Se não permanecer, você não vai ter vida, não vai crescer e não vai dar fruto. Se todo mundo falou que quer dar fruto, então vamos estar junto. Permaneça. Permanecer não é algo místico, não é algo distante. Permanecer é relacionamento, é dependência, obediência e constância. Quanta gente inconstante a gente vê por aí, vai ver a vida da pessoa, ela nunca está bem. Momentos ela está bem, outros momentos não. O chefe promove ela, mas dá uma semana ela já está de novo chateada. Entra o dinheiro mês que vem, mas no outro não entra, ela fica chateada. Ela recebe a palavra de Deus, fica feliz, prega para todo mundo uma semana. Na outra semana está chutando cachorro quando levanta. É inconstante. É uma geração inconstante. Somos uma geração egoísta, egocêntrica. A gente é egoísta. Pensa no nosso umbigo, que se dane o outro. E você depende de Deus mesmo? Você depende de Deus mesmo? Ou você acha que você depende dos seus dons e talentos? Se você não entende, você não está permanecendo em Deus. Você não está confiando que Deus tem feito na sua vida? O permanecer é processual, não é instantâneo. Não é assim, eu vou jogar aqui um pozinho mágico. E é o que mais se vende na internet. Os caras fazem vídeo de 5 minutos é muito. Na Store é 1 minuto? Nem sei. 1 minuto. Prometendo alguma coisa que vai fazer uma mudança em você alimentar, na questão da sua estética. É um segredo rápido, mas não é instantâneo. O processo do permanecer e gerar o fruto vai virar um tempinho. É processual. Quem permanece suporta, tem que suportar o processo. Quem permanece amadurece. Quem permanece frutifica no tempo certo. Tem gente que quer dar fruto toda hora, eu quero dar fruto. Mas a árvore não tem um ciclo dela? O abacate não vai aparecer ainda. A goiabeira, gente, ela é certinho. A goiabeira, ela tá lá. E eu não estou tendo tempo de pegar goiaba com bicho, que a minha mãe gosta de comer com bicho. Ela é cheia de bicho. Mas eu como, eu tiro o bicho e como. Agora os bichos estão comendo as goiabas tanto. Tá tendo tanto bicho que não está tendo tempo, olha, trava a língua. Não está tendo tempo para comer a goiaba amarelinha, só está verde. A Bíblia é cheia de exemplos de homens que permaneceram no processo e processos longos. Vamos lá, quem sabe aí os processos longos de homens? Hoje falou do Abraão, Noé fazendo a arca, pelo amor de Deus, vai construir um negócio que nem sabe, nunca viu o mar. Tem um mar, aonde? Não tem, vai fazer um navio, para a cabeça das pessoas, um navio. Que é isso, é louco. E ficou fazendo, permaneceu. José ficou preso, a gente falou já de José várias vezes. Gente, tem vários exemplos de homens que tiveram a promessa,
permaneceram no processo e frutificaram. Deus trabalha profundamente antes de usar você. Antes de usar você, às vezes você tem um sonho de cantar, tem um sonho de pregar, tem um sonho de... não sei. E você quer tudo rápido. Não é assim. Se você manter todo o processo de permanecer, de confiar na promessa de Deus, de saber que há um processo, que há uma maneira, e você tem que permanecer, o fruto vai vir. Não vai morrer. Cadê a irmã? Cadê a mãe da Kiki? Cadê o ramo? Ela me deu 2 ramos. Morreu 2 ramos. Eu não fiz o processo certo com a videira. Ainda vou fazer. A irmã Nice. Cadê a Nice? Me deu lá um negócio lá, como chama lá, IP? Ela me deu IP, eu falei, eu não posso matar o IP dessa vez. Eu plantei rapidinho, o IP tá lá, apareceu as folhas. As folhas estavam tudo assim, eu falei, vixe, vai morrer de novo. Porque em casa lá não tem agricultor, mas nasce. Nasce. Tá nascendo. O que foi, amor? Você tá olhando assim? Depois você fala. O permanecer não é um momento espiritual, é o estilo de vida. O permanecer é o estilo de vida. E qual é o seu estilo de vida? 4. O que é o fruto? O que é o fruto? Dependendo, quando a gente é novinho de crente, o fruto é sucesso, fama. É o auê. Ninguém deu risada agora. Eu não sei o que é. É dinheiro. É uma casa, é o carro. Gente, quantos irmãos... É bênção, né? Carro, né, Jason? É bênção. Mas tem gente que a oração, o jejum é pelo carro. Não tem problema, tá? Tenta entender. Mas é muito mais. Se você busca o reino de Deus, o que Deus fala? Que aquilo que você precisa vai vir. Às vezes você quer um carro, Deus quer te dar uma bicicleta, porque o carro você vai bater lá no primeiro poste. E você não entende. O fruto não é fama, não é dinheiro, não é bens, não é fortuna. O fruto é o caráter, é obediência, é vida transformada, é testemunho, é vidas alcançadas, são discípulos formados, é o amor. A gente quer se olhar, porque Jesus está falando com os discípulos. Vocês têm que permanecer em mim, porque vocês vão dar fruto, e esse fruto tem a ver com vidas. Tem a ver com você, com a sua família. Às vezes você, minha família está passando por tanto problema, mas você está ligado na videira? Você está ligado? Você está constante? Cheio de problema? Mas está como? Aí você culpa Deus? Você culpa o patrão? Você culpa todo mundo, culpa o pastor, que não foi na sua casa naquele dia, que ele estava doente, mas você nem sabe que ele estava doente, mas ele não foi. Aí você culpa a irmã que não orou por você, culpa a sua esposa ou culpa o seu esposo. Qual o seu fruto? Você consegue enxergar seu fruto? E quando fala, olha... É interessante que Jesus continua esse texto, eu vou continuar. Capítulo 15, João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos meus mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A sua alegria é completa? A sua alegria é completa? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneçam, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem uns aos outros. Uau! Isso é a mudança de perspectiva. É uma mudança histórica e salvífica. É uma mudança de consciência do antigo para o novo. É algo, mudando a chave. Esse é o momento que muda a chave. Não é mais o Antigo Testamento. Tudo foi importante, agora é o novo. É um novo momento. A figura da videira, que era Israel, dá lugar a quem? A Jesus. E o impacto da sua revelação é o mais incrível ainda. Vocês não são mais escravos. Vocês não são mais servos. Vocês são amigos de Deus. E você é amigo de quem? Ou você é escravo? Você está na escravidão da religiosidade? Ou você está na amizade do Filho de Deus? 5. O que nos desconecta? O que desconecta? O que faz? É estranho falar para o ramo, a videira, desconecta aí. Não existe, né? É um termo técnico. Mas o que sai? O que tira você dessa conexão com a videira? Independência. Você achar que você pode. A independência faz se desconectar. Negligenciar a palavra. Você está lendo a Bíblia? Como você está lendo a Bíblia? Só para falar para o pastor e pastora que você está lendo a Bíblia? Esfria. Quando esfria o amor por Deus, o amor pelos irmãos. Sabe, quando a gente ama, a gente tolera as diferenças. Quando a gente ama, a gente aguenta o tranco quando não está dando bem as coisas. A gente caminha junto. É assim dentro de uma equipe de futebol. O negócio está pegando lá fora, mas a equipe está unida. Os caras se uniram, os caras se gostam. E o negócio vai e tem resultado, mesmo quando fora de tudo está um caos. É assim com o meu timão. Os caras se gostam. Pode ver, os caras brincando com o jogador que estava lá aonde? Colômbia? Venezuela. Os caras tirando sarro dele lá, porque estão tentando, trazer o cara para de volta. Isso é irmandade. É trazer, amar as pessoas, mesmo quando está pisando na bola. E se desconecta quando foge da poda. Pastor, tem gente que foge da poda aí? Direto? E se pegar pesado onde tem que cortar, o que vai fazer? Vaza. Quem quer vazar aqui quando for podado? Quem vai sair fora se for confrontado? Eu posso? Pode? Faz uma pseudo, né? Um sabor de igreja. Sabor de igreja. A pergunta não é, estou fazendo muito? A pergunta é, estou permanecendo? 6. Porque Deus quer fruto. Porque Deus quer fruto, a pregação da Tati foi? Para glorificar a Deus. O seu fruto não é para você ganhar um diploma, para você ganhar um status, para você ganhar likes. O seu fruto é para exaltar o nome de Deus. O seu dom é para exaltar o nome de Deus. A sua família é para exaltar o nome de Deus. A sua igreja é para exaltar o nome de Deus. O seu dinheiro é para exaltar o nome de Deus. A sua dança é para exaltar o nome de Deus. A sua juventude é para exaltar o nome de Deus. O fruto vai revelar a Deus. O fruto vai abençoar os outros.
O fruto vai mostrar, pô, esse cara tá ligado, essa irmã tá ligada com Deus. Vai mostrar que você tem a ligação, confirma. O fruto que você está dando demonstra a sua maturidade. Ah, você é imaturo? Você parece meu filho? Você parece minha filha? Marmanjo de 50, 60 anos. Não estou falando aqui não. O nosso Brasil, que se diz evangélico, essas imaturidades teológicas, que nem é teológica, é banais, se dividem por coisas banais. É imaturidade, isso não é estar dando fruto. Falei tudo isso, igreja, para quê? Pensa aí, você tem permanecido ou apenas corrido? A palavra de Deus habita em você? A pergunta de novo, você tem aceitado a poda? E para concluir, Deus não chamou-nos para produzir, Deus nos chamou para permanecer. A coisa mais importante no processo de frutificação não é produzir o fruto, é permanecer na fonte que produz o fruto. É você permanecer na fonte que produz o fruto. Frutificar é viver uma fé viva, constante, transformadora e não religiosa. Fique em pé. Eu vou desafiar, como aquele pastor, nem era pastor, ele era um evangelista. Quando ele leu o texto, ele no final fez um apelo. E toda pregação tem uma decisão. Toda mensagem tem algo a ser feito. Você estava aqui ouvindo. Eu não sei se você entende o que é produzir frutos, mas que Deus traga revelação para você permanecer, porque uma hora o fruto vai nascer, vai aparecer. Eu queria que você fechasse seus olhos, pensasse, você está precisando de uma reconexão com Cristo? Você está precisando permanecer? Você precisa de uma cura? Você está cansado espiritualmente? Ou na verdade você está cansado de tudo isso? Ou você está precisando de uma restauração? Porque para frutificar você tem que resolver essas incertezas, esses problemas. E você que nunca aceitou Jesus, você precisa estar ligado. Para dar fruto você tem que estar ligado na videira. E a videira é Jesus. Eu queria fazer uma pergunta. Se você nunca se posicionou, tem alguém essa manhã que quer se posicionar? Eu quero me conectar à videira, que é Jesus. Quem quer essa experiência? Alguém quer se decidir por Jesus? Tem alguém que quer tomar a decisão por Jesus? Eu quero Jesus, eu quero dar fruto, eu quero ser bênção. Tem alguém? Tem alguém que está precisando de oração e restauração? A gente quer orar por você. Não está bem. Está igual foi falado. Uma árvore que na verdade é uma madeira morta. Não está dando fruto em nada. E a gente aqui em comunidade quer orar por você. Eu quero dar fruto. Eu não quero ser um ramo podre. Eu não quero ser um pedaço de madeira que não vai gerar mais nada. Eu quero gerar vida. E eu preciso de Jesus. Tem alguém essa manhã que quer oração assim? Que está uma vida que precisa de cura espiritual? Tem alguém que precisa ser podado aí? Tá ligado? Deus falou com você onde precisa ser podado? Precisa mais alguma coisa? Fala com Deus aí.
facão vai vir. Você vai fazer o quê? Você tem que abrir mão disso daí. Você tem que entender que precisa ser podado para você gerar mais fruto, para abençoar pessoas. Às vezes, o seu testemunho de vida, você impacta com a sua vida, alcança pessoas, ou distancia pessoas. Você não pode ficar conformado de bater o cartão na igreja e achar que é normal. Tá tudo bem, eu sou da igreja. Você tem que gerar fruto através do seu testemunho de vida. Precisamos gerar vida. Não é trazer para a igreja, não. Trazer para a igreja eu arrasto, eu trago. Eu ponho uma arma na cabeça da pessoa, ela vem aqui forçada. Mas a sua vida vai trazer de maneira sobrenatural. Se você está conectada na videira, se você permanece na videira. Deus, eu quero orar, Senhor, pela nossa comunidade. Eu quero orar pela minha vida, por nossas vidas. Senhor, a palavra é tão simples, mas tão profunda. Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, a entender a conexão com o Senhor, a permanecer, a estar fluindo, Senhor, o alimento do ramo, da videira para o ramo, do ramo para os frutos. Senhor, queremos gerar bons frutos. Senhor, faça um novo tempo em nossas vidas, nas famílias, nos homens, nas mulheres, nos jovens. Senhor, não podemos ser sabor de videira, mas temos que estar conectado à videira para dar frutos de verdade, Senhor. O Senhor é a videira verdadeira, o Senhor nos ama. E é um chamado que o Senhor faz, o Senhor nos chama de amigo. Senhor, aqui está a tua família. Pedimos um tempo de frutificação. Pai, não frutinhos, não pequenos frutos, mas uma árvore frondosa, Senhor, que podemos contemplar. Senhor, que a sociedade, que o nosso bairro veja o fruto, Senhor. Senhor, que famílias sejam alcançadas por cada um aqui, Senhor. Que empresa seja alcançada por cada funcionário aqui. Que alunos sejam alcançados por cada fruto de professores aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdão as nossas falhas, Senhor. Senhor, eu te peço, revela onde tem que ser podado, Senhor. Revela onde tem que ser tirado, Senhor. Revela, Senhor, em nome de Jesus, que nada seja escondido. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.